Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos nesse canal. Amém. Espera aí que está entrando. Entrou aí? Amém. Boa noite a todos, Shalom. Quero deixar uma saudação a todos dessa casa. Hoje, um dia muito importante, nós estamos vivendo tempos importantes. E estamos aqui para compartilhar uma palavra, para juntos nós podermos, assim, conhecermos e entender o que Deus quer de nós nesse tempo como igreja. E hoje nós vamos ter um tempo diferente. Estou aqui com o pastor Pedro e com a linda Márcia. Shalom, irmão. Shalom. Estamos aqui para compartilhar dessa palavra de hoje. Como ser igreja hoje, nesse tempo de tantas conexões mundiais, tantas informações, mas nós estamos aqui como igreja. E eu queria, antes de tudo, fazer uma oração. Você que está aí conectado, vocês todos que fazem parte dessa casa, ministérios que agora estão conectando conosco, Amém. Vocês possam participar, manifestem o seu posicionamento aí no chat de comunicação, no nosso canal online. Então, nós estamos aqui para interagir, para compartilhar, né, e para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém. Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora agradecer por tudo, pela tua presença, pelo teu amor, Pai, e nós declaramos nossa dependência ao Senhor. Tu és o Rei da Glória, e nós sabemos que o teu Espírito Santo governa em todos os lugares, e onde há um coração aberto, o teu Espírito ali está, habitando, instruindo, guiando e guardando. Sim. Nós estamos aqui nessa noite para, juntos, como igreja, poder aprender, conhecer e compartilhar de tudo aquilo que o Senhor está revelando nesse tempo. Nós colocamos todos dessa casa, colocamos todos que estão conectados conosco nesse canal, aqueles que ainda vão conectar, que todos estejam, assim, com os corações abertos e íntegros para viver esse tempo de transformação que o Espírito está operando sobre a terra. Nós somos a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós estamos aqui hoje, nós temos um desafio que o Espírito colocou em nós e tem, assim, eu creio, tocado o coração de muitos, porque nós estamos num tempo onde estamos desconectados, desagregados, vamos falar fisicamente, mas nós não estamos desagregados espiritualmente. Verdade. O que nos une é o Espírito Santo. E essa semana tivemos uma experiência tremenda, eu com o meu pai na Bethlehem, e nós estamos aqui espelhando algo parecido. Convidei aqui o pastor Pedro, né, fruto dessa casa, para estar conosco nessa noite, que está também conectado aí com o núcleo pastoral, e também a linda Márcia, nossa superintendente da Torre de Oração e de Adoração. Então, que vocês possam dar uma saudação. Pastor Pedro, se eu possa falar um pouquinho aí com a casa, em nome de Jesus. Irmãos. É uma alegria muito grande para mim poder estar novamente me comunicando com vocês, agora de uma maneira diferente, mas o meu espírito, junto com vocês aí nesse tempo que Deus levantou para nós, né? Um tempo diferente, mas é um tempo onde nós entendemos que o Senhor está no comando, Ele está no controle.
como está no Salmos 90, que mesmo antes dos montes se formarem, o Senhor já era Deus, e Ele é o nosso refúgio de geração em geração, independente do que possa vir ou acontecer, o Senhor continua no controle de todas as coisas. É isso que eu quero falar para vocês e desejar que todos estejam sendo preenchidos com a graça, o poder e a presença de Deus sobre a vida de vocês, a casa, que o Senhor venha a cada dia mais acrescentar, cada dia mais levar vocês, cada um de vocês, num nível maior de intimidade, que possam estar cientes que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Sejam todos muito bem-vindos, meu boa noite. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que o Senhor traga paz no lar de cada um de vocês. Eu li algo que a igreja não está fechada, né? Como nós somos a igreja, estamos todos aqui, eu acho que esse tempo que está se levantando, que se levantou, foi para nos unir mais ainda, porque acho que nós nunca nos falamos tanto, ainda que distantes, mas a era digital, a tecnologia tem nos proporcionado a estarmos juntos, ainda que distantes, né? Eu tenho visto isso, tenho visto as manifestações, tenho visto o mover do Senhor no nosso meio, tenho visto a comunicação, né, em nosso benefício, trazendo essa unidade do corpo, trazendo as pessoas, ainda que separadas, ajuntadas, né? Então, nós temos que fazer o bom uso dessas ferramentas, temos que estar conectados, temos que estar unidos, temos que estar juntos e fortalecidos no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa única expectativa, é Ele que vai nos garantir a vida eterna, é Ele que vai nos trazer a esperança de um futuro diferente, de um futuro melhor, e tirar toda a apreensão do nosso meio, tirar toda a tristeza do nosso meio. Eu li algo que eu fiquei, assim, impactada com um simples versinho que a gente tem que tomar cuidado, porque tem coisa demais, né, que está sendo publicada, mas teve algo que chamou minha atenção, e diz assim: não enxergue hoje a sua casa como uma prisão, mas veja ela como um santuário de proteção, um santuário de amor, um santuário de adoração, um santuário de oração, um tempo para intimidade com o Senhor. E eu desejo a todos isso, que esse momento proporcione intimidade com o Senhor para cada um de nós. Que o Senhor abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, graças a Deus. É muito bom nós termos essa unidade de ministros, unidade de homens e mulheres ungidos. E quando nós estávamos orando de ontem para hoje, sobre uma direção, o que o Senhor nos trouxe foi isso: como ser igreja hoje. E eu gostaria de ler um verso que o Espírito me entregou hoje. Diz assim, que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 24. Ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Amém. Então, o que quer dizer isso, amado? Nesse tempo que nós temos vivido de oração, de jejum, né, desde alguns dias atrás, uma certeza Deus tem colocado ao meu coração, que Deus está falando. A questão é, o que é que nós, como servos, como sacerdotes do Senhor, o que é que nós estamos ouvindo? Porque desde o início da igreja, né, vamos dizer assim, desde Pentecostes, ali é um marco, né, onde Deus prepara, unge, né, ativa, ou seja, Deus equipou homens. Amém. Equipou homens e eles, olha, fiquem aquietados nesse lugar. Veja só, hein, talvez Deus esteja fazendo isso agora, para um renovo, porque nós vamos passar pela Páscoa daqui uns dias, né? E daqui uns dias vamos chegar em Shavuot. Então, ele falou, aguarde um tempo, eu vou equipá-los para enviá-los para que vocês sejam aqueles que vão anunciar o Evangelho. Então, desde lá, desde aquele tempo, a gente tem visto, se a gente for estudar
a história da igreja, quantas coisas se passaram, né? Quantas perseguições, né? Quantas situações, e no meio de tudo isso, Deus agindo, né? A reforma, cada momento, cada etapa, Deus equipou, foi trazendo de volta coisas importantes para que o evangelho não ficasse escondido, mas que ele continuasse avançando, porque Deus está no controle. Amém? Então, eu quero que você entenda isso. E você é o portador do evangelho. Nós somos portadores do evangelho. Amém. Você carrega uma palavra nobre. E, como se diz, né, todos conhecem isso, nós somos cartas vivas do Senhor Jesus. Então, aonde nós estivermos, é isso. E a igreja, hoje, ela existe na Terra, né, porque todo esse processo, alguém resistiu, né? Alguém perseverou no meio de tantas perseguições, de tantas circunstâncias que foram sendo geradas, tentando ofuscar, né, o anunciar desse evangelho. Imagina isso, amados, se nós estudarmos quantas pessoas morreram por conta do nome de Jesus. Mas alguns, né, e alguns importantes, perseveraram, e aqui estamos nós. Podemos estar agora nessa live, poder ver, né, rostinhos, nós podemos nos conectar, podemos sentir, e nós queremos trazer esse ambiente. Nós vamos compartilhar, nós vamos ouvir o pastor Pedro, nós vamos ouvir a linda Márcia, cada um de nós, o que é que está acontecendo, e nós estamos passando por esse momento. E é uma coisa importante que eu quero trazer ingredientes para nós conversarmos sobre isso. O mundo todo, seja ele científico, tecnológico, empresarial, familiar, imagina o nível de mudanças que está acontecendo, vamos falar, nos últimos 10 anos. As mudanças que estão acontecendo são tão intensas, amado, que tem pessoas que, se deixarem de se atualizar, talvez elas não conseguem permanecer, por exemplo, no mercado do trabalho, de tão rápido que está. Olha, vocês querem ver algo? Isso é tão intenso que quem percebeu nos últimos anos, as pessoas, ao invés de falar para você e para mim, bom dia, como você está? Eles já começavam assim, como está a correria? Na verdade, as pessoas perguntavam se você estava agitado, porque ele estava agitado. E nós, geralmente, nessa casa, nós cumprimentamos as pessoas com shalom. E o que nós precisamos é da paz do Senhor no meio de toda essa tribulação. Porque é o que Deus está falando conosco. Ele está falando, Deus está falando. E aí, pastor Pedro e linda Márcia, o que eu quero trazer também de ambiente? Foram tantas etapas da igreja, mas nós entramos no século XXI, hoje pela manhã, meditando. Às vezes nós falamos tanto do século XIX, do século XX, mas nós estamos vivendo agora o século XXI. Amém. E quando eu estava meditando hoje, Deus foi me trazendo muitas coisas, e na cabeça do ano, ou seja, no primeiro ano desse século, acontece algo, eu fui anotando. O primeiro dele foi a queda das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. Ou seja, na cabeça desse século, algo que parecia impossível de acontecer, né? Um lugar que era um referencial, era um centro financeiro do mundo, um dos centros financeiros do mundo, foi abalado. E eu pude compartilhar com o pastor Pedro e a linda Márcia hoje, uma semana antes da queda das torres, eu estava agendado para encontrar um cliente lá que não deu certo, né? Porque eu estava com uma viagem para os Estados Unidos e por pouco não estaria lá uma semana antes, né? Não seria no dia, mas na semana antes. Mas é só para a gente entender alguns fatos que estão marcando esse nosso século. E eu fui mergulhar ainda. Em 2004, houve, que às vezes nós esquecemos de grandes coisas que estão impactando o planeta nesse século. Teve também um tsunami na Indonésia, lembra? Quantas pessoas morreram? Foi uma mobilização mundial,
impactou ali alguns países ao redor, como a Índia e alguns outros. Pensa bem, o que está acontecendo? Eu lembro muito bem que muitas pessoas, quando as torres caíram, começaram a questionar Deus nas redes sociais. Aonde é que estava Deus? A pergunta era, aonde é que estava Deus? Mas Deus está falando. Amém. Então, Deus está permitindo sinais, Deus está permitindo que situações manifestem, mas Deus está no controle, porque Ele é o cabeça da igreja. E não seria alertas, por isso que pastor Pedro e Linda Márcia não seriam alertas, sabe? Porque nós entramos na frenesi da mudança, mas como nós temos o Espírito Santo, nós somos pessoas que podemos discernir qual mudança nos interessa e qual mudança não nos interessa. E o que está vendo é que muitas das mudanças estão trazendo contaminações para dentro da igreja. E nós não podemos aceitar contaminações que quebram ou anulam a santidade, anulam, por exemplo, o tempo de oração, que nós vamos falar daqui a pouco, ou seja, tem coisas que vieram, estão manifestando, que têm roubado aquilo que é mais relevante e importante da cultura do reino. Então, nós temos que entender isso. Não seria um alerta de Deus, né? E 2008, agora eu quero ressaltar, em 2008 eu estava vendo aqui, hoje à tarde, quando eu estava voltando da minha primeira experiência de Israel, foi quando foi a primeira vez, em setembro, veio uma crise financeira muito grande. E eu, quando nas minhas idas nos Estados Unidos, eu olhava para instituições financeiras que estavam lá, prédios, né, tantas coisas, e eu olhava e falei assim, nossa, isso é muito grande. E aí, passou anos depois, eu vi aquilo ruir. Então, presta atenção, o que é que Deus está falando? Deus fala através de situações, né? Ele emite o profético. E eu, na época, eu já conheci o Rei da Glória, eu fiquei pensando, como pode aquelas estruturas financeiras ruírem daquela forma? E foi um caos, abalou, de certa forma, a nossa nação um pouco. No ano seguinte, 2009, veio essa gripe suína e a mexicana. E no dia 11 de junho de 2009, eu estava olhando hoje, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou pandemia global dessa gripe. Então, veja só, tem muitas coisas acontecendo. Será que Deus não está dando sinais? Porque nós somos a igreja. Talvez a nossa forma de pensar a igreja esteja, vamos dizer, tirando a mobilidade da igreja ou a ação da igreja. Então, e quando eu estava meditando nisso, Deus me trouxe uma palavra de Atos, que eu vou ler para vocês. Lembra que quando Deus equipou a igreja com o Espírito Santo, ele dá uma instrução que era para nós sermos testemunhas dele, não é isso? Isso. Somente em Jerusalém? Não. Não. Na Judéia, em Samaria, não é isso? Isso. E até os confins da terra. Tá certo? Então, olha só. Então, Deus falou assim, olha, vocês têm que mover. Vocês não podem ficar parados. Vocês não podem ser uma coluna de concreto. Vocês são o meu movimento da terra. Entendem? Amém. E aí, quando eu estava orando sobre isso, Deus me trouxe aquele momento em Atos, capítulo 8, que eu acho tremendo. No 8, verso 1, quem estiver com a Bíblia pode olhar, diz assim, e Saulo consentia na sua morte, né? Estevão. Então, nós precisávamos entender que havia uma opressão, havia um cenário de morte, entende? Sobre a igreja. Então, aí nesse mesmo verso 1, a palavra diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, aonde foi a perseguição? Em Jerusalém. Aí, ponto e vírgula. E todos, exceto os apóstolos,
foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, toda essa perseguição trouxe um alinhamento naquilo que Deus profeticamente tinha liberado. Amém. Tem situações que às vezes nós estamos vivendo que eu creio que Deus permite, porque faz nós despertarmos para o propósito original dele. Amém. Eu creio que nós temos que olhar nessa perspectiva, pastor Pedro e linda Márcia. E aí, no verso 4, o que acontece? Eu acho tremendo. No verso 4, Filipe aparece. O verso 4 diz assim, entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, o que Deus está nos falando? Eles foram dispersos, mas eram homens e mulheres de Deus. Eles não foram murmurando, eles não foram reclamando, eles não foram falando que é ruim ser cristão, que é difícil ser cristão. Não, eles foram anunciando e pregando a palavra em todos os lugares. O verso 5 aparece Filipe. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Aí veja, esse evangelista Filipe, ele foi, ou seja, ele não chegou lá falando assim, nossa, eu vou me esconder aqui, porque está havendo uma grande perseguição. A palavra de Deus diz que ele foi enviado, ele estava equipado, ele tinha o Espírito Santo, havia uma palavra profética sobre ele, entendem? Então, isso foi importante. Eu queria, sobre esse fundamento agora, abrir um compartilhamento com vocês sobre essa questão. O nosso Deus, ele é soberano e a visão dele é global. E nós, muitas vezes, fechamos a nossa visão. E Deus quer que nós abrimos a visão agora. Amém. Porque o plano dele está movendo. Amém. Então, pastor Pedro e linda Márcia, eu queria ouvir de vocês, por exemplo, como nós podemos, então, mediante tudo isso que eu falei rapidamente, como nós podemos viver a Igreja de Cristo e expansão do reino hoje? Qual que é a experiência que o Espírito está trazendo no coração de vocês? Vamos falar também da torre. Nós temos vivido uma experiência muito gostosa da torre, né? Sua importância, linda Márcia, a nossa intimidade com Deus. E, para depois a gente concluir, como nós vamos desfrutar melhor da rota digital, né? Quais têm sido as nossas experiências? Eu tenho tido experiências boas essa semana, né? Também. Para o cumprimento do chamado. Então é isso, pastor Pedro, está com a palavra, o que Deus está movendo mediante todo esse cenário aí, nesse momento. Amém. Algum tempo atrás eu já estava meditando e estava observando algumas coisas, porque Deus nos chamou para um propósito, para anunciar o evangelho e levar a salvação àquele que está perdido, né? E interessante quando Deus nos desarraiga do mundo, e a gente faz isso. A gente está ali naquele tempo de primeiro amor, e a gente quer pregar para todo mundo, mas aí no decorrer da vida cristã, e no decorrer do dia a dia, se levantam muitas situações que nos levam, às vezes, a parar de praticar aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é alcançar o perdido, que o mais importante é a vida, né? Conforme nós estamos nessa situação de nós temos que estar em casa, mas o maior propósito de Deus é alcançar as vidas. Correto. Tanto é que ele dá essas mexidas aí, como o senhor mesmo diz, que às vezes o ser humano ele está muito conectado e muito alicerçado às coisas da terra, e ele não vê dentro dele, na concepção dele, que, por exemplo, uma nação como os Estados Unidos, pode as torres gêmeas serem destruídas. E num piscar de olhos, a torre gêmeas foi destruída. Então, tudo aquilo que eles estavam se agarrando, com muita força, entendendo que aquilo era inabalável, é abalável. Então, o que Deus tem colocado no meu coração é que Ele está nos dando um tempo que a gente possa levar a palavra como Ele nos chamou para fazer, todo servo de Deus, que, na verdade, se nós perecêssemos na época que nós não tínhamos o nosso nome escrito no livro da vida, de nada tinha adiantado tudo aquilo que nós tínhamos vivido nessa terra. Então, Deus tem colocado isso no meu coração. Por exemplo, eu disse alguns dias atrás, e até mais cedo com meu pai e com a Linda, que teve um dia que a gente tinha
pegado vários serviços lá na loja, onde eu tenho uma loja, todo mundo sabe. Aqueles que estão conectados a primeira vez, eu tenho uma loja de centro automotivo, e a gente tinha pegado vários serviços e tinha dado a hora certa de entregar. E por algum motivo, quando a gente foi buscar as peças, não tivemos acesso às peças. Aí o que fazer nessa hora? E Deus colocou no meu coração que era como Ele tem nos preparado, que vão vir tempos difíceis, e como vamos enfrentar esse tempo difícil? Ou a nossa fé está fundada na rocha eterna, que é Jesus, para a gente continuar caminhando mesmo diante da adversidade, fazendo aquilo que Ele nos chamou, ou nós vamos nos desesperar e buscar a força onde não é para buscar, que é nas coisas do mundo, né? Então, eu tenho entendido que nesse tempo que Deus está permitindo a gente ficar em casa, é para a gente nos fortalecer na intimidade com o Espírito Santo, porque tempos difíceis estão vindo, e Deus chacoalha mesmo nós para que nós possamos voltar ao primeiro amor, né? Voltar a anunciar a verdade de Cristo, que Ele é o que salva, que sara, que liberta, e a verdadeira vida está nele. Esses dias eu lembrei de uma frase que a minha mãe profetisa dizia, e ela diz ainda, que você pregue, se for preciso, você fale. E hoje em dia eu entendo essa frase de uma maneira muito mais profunda. O que é pregar? É você viver no dia a dia aquilo que você aprendeu com Cristo, ou na igreja, onde você está congregando. Então, é no dia a dia que Deus quer que você seja a igreja. E muitas vezes nós temos conseguido ser a igreja só lá na estrutura, nas paredes. Lá a gente tem conseguido ser a igreja. Lá a gente consegue adorar, a gente consegue orar, consegue abraçar o irmão, dar uma palavra, mas aqui fora muitos cristãos não têm conseguido levar o evangelho, não têm conseguido viver aquilo que aprendeu com o Espírito Santo. Então, eu creio que nesse tempo Deus está nos chacoalhando para isso, para que a gente seja fortalecido no homem interior e não na carne, porque a gente sabe que as demandas são muitas, o dia a dia, as nossas responsabilidades, existem elas, e muitas vezes a gente tem colocado essas nossas responsabilidades acima do reino, acima daquilo que é mais importante. Por exemplo, se nós não pregarmos a palavra, e alguém vier a falecer agora, nessa situação, se o nome dele não estiver escrito no livro da vida, ele vai perecer eternamente. E não é a vontade de Deus. A gente sabe que a vontade de Deus é que todos fossem salvos. Mas a gente sabe que ele mesmo diz que nem todos serão. Por quê? Porque a igreja, muitas das vezes, não está fazendo a parte dela. A igreja está conformada em casa, a igreja está conformada no seu trabalho, ou então a igreja que eu falo somos nós, os cristãos, aqueles que foram chamados do império das trevas para habitar com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então a igreja, ela não tem vivido aquilo que Deus chamou ela para viver, levar a palavra, levar a salvação àquele que está perdido. E o Senhor tem chacoalhado, e nesse tempo que Ele tem nos dado para ficar em casa, eu creio que o Espírito Santo quer que aconteça a busca dele, para que nós possamos ouvir a voz, a única voz, como Jesus disse, que ele iria, mas que ele enviaria o outro Consolador, e ele revelaria toda a verdade. Nós temos ouvido muitas coisas aí dos noticiários, muitas coisas nós não sabemos, mas nós temos visto muitas pessoas perderem a vida, não sabemos se essas pessoas tinham aliança com Deus ou não. No final, o que vai prevalecer é isso. Você tem aliança com Deus? Você vive a palavra? Como você é na sua casa, com seus filhos? Que vida você tem levado? Então, é um tempo de nós nos aprofundarmos na palavra e na intimidade com o Espírito Santo, para que nós possamos produzir o fruto que Ele espera de nós. Interessante que quando eu era recém-convertido, eu li o João 15, ele diz que o Pai é o agricultor, amém? E Jesus é a videira verdadeira, e todo aquele que está enxertado em Jesus, ele dá fruto. Interessante lá que tem uma passagem que ele diz que aí ele poda o ramo para que ele dê mais fruto, mas a pessoa quando não dá fruto, ele poda ela, e ela fica ali ao sol, seca e morre.
Então, aquilo trazia um temor no meu coração. Todas as vezes que eu não estava frutificando, eu pensava, meu Deus, o Senhor pode me cortar. Então, nós só damos frutos se nós estivermos insertados na videira verdadeira, que é Jesus. Aquele que deu a vida para que nós pudéssemos ter a vida. Então, nós precisamos produzir conforme o Senhor quer. É vidas salvas, vidas sendo acompanhadas. Eu sei que a gente está muito acostumado a se abraçar, né, a estarmos juntos fisicamente, mas é um tempo. Por exemplo, para mim é um desafio estar falando com vocês aqui. A tecnologia, às vezes o meu acesso é pequeno, mas eu preciso me desdobrar e aprender a usar a tecnologia que está a nosso favor. Amém. Se usarmos a tecnologia de forma certa, nós vamos alcançar muitas vidas. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma irmã que está na Espanha e eu quase não falo com ela. Agora, com essa questão, ir lá na Espanha, o negócio está um pouco complicado, eu falei com ela. E eu tive uma notícia muito boa, que ela está vivendo na casa de uns pastores, aí não teve como ela não conhecer o Senhor. Estar ali de quarentena, e todos os dias tem oração ali. Interessante que agora, todo dia, ela manda uma mensagem de Jesus para mim. Então, o propósito se cumpriu, né? Amém. A vida foi alcançada. Então, eu estou crendo nisso, que o Senhor, Ele quer nos mostrar que Ele diz que, no final dos tempos, viriam muitas coisas. E muitas pessoas iam falar, Jesus está aqui, Jesus está ali, e Jesus não está nesses lugares, Ele está dentro de nós, amém? Amém. Então, essa situação que nós estamos passando não é situação de pavor, é uma situação de nós demonstrarmos a fé. A fé sem obra é morta. Então, se vem uma situação, é claro que nós temos que nos precaver daquilo que a gente tem entendido, mas não podemos morrer, imaginar que estamos cercados, né? Como meu pai tem dito, o pai dele, na unificação, disse que nós não estamos cercados, nós estamos cercando. Amém. Deus está entrando, a vida de Cristo está se manifestando. Pessoas que não queriam nada com Deus, eu creio que agora elas precisam do Senhor. Elas não têm como depender das coisas materiais, né? Correto. Eu penso, meu pai, linda Márcia, que Deus está nos mostrando que nós não podemos nos render a Mamon. Mamon, ele tem atuado de uma maneira muito grande sobre as vidas, na questão de a pessoa estar esperando no natural, né, firmada. Às vezes a pessoa tem um recurso e ela acha, não, eu estou bem. Mas aí vem uma situação dessa, o que adianta ter agora numa situação dessa? Nós temos que ter, Deus. Então é um tempo, eu tenho entendido que é um tempo de busca, é um tempo de nós nos rendermos, aqueles que de alguma maneira ainda não conseguiram ter uma intimidade com Deus, é um tempo de ter. É como eu vi ali o meu pai, o pai dele, o apóstolo Paulo de Tarso e o Paulo Souza. Eu achei tremendo uma colocação do Paulo Souza, que é um tempo de nós buscarmos o Senhor, mesmo que você nunca buscou o Senhor. Ele falou que é tempo, que Deus é misericordioso. Às vezes você vai entrar agora para orar e não sabe o que falar. Mas é hora de você falar, Senhor, me ajuda. Eu preciso estabelecer uma comunhão contigo. Senhor, eu preciso ser igreja na minha casa. Eu não posso ser igreja só no templo. Deus quer falar isso conosco, porque se vier situações maiores, se nós não conseguirmos ter um alinhamento com Deus, vamos nos desesperar. Então, E isso, pastor Pedro, que às vezes nós olhamos a questão da expansão somente no aspecto numérico. Isso. Mas o que Deus tem me dito sobre isso, e a sua palavra está em linha que o que eu tenho entendido, é que aprender a permanecer na videira contribui com a expansão, porque muitas vezes, se um desses ramos enfraquecem, então o evangelho enfraquece. Então nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos entender que precisamos permanecer, como Jesus disse, olha, se permaneceres em mim, não é isso? Isso. Sempre ele fala ali nesse capítulo 15 que você está dizendo,
né, do Evangelho de João, a palavra permanecer, ela é intensa naquele momento. Então, essa questão do expandir está conectado a isso também, né? Intimidade, permanecer. Uma outra coisa que Deus colocou no meu coração é a palavra que ele diz lá em Mateus 7, 13, 14, que muitos têm andado no caminho largo, né? Largo é o caminho que conduz à perdição. Então, eu creio que Deus está chacoalhando mesmo todas as nações, porque elas têm andado em caminhos largos. E esses caminhos vão conduzir elas à morte eterna. E ele diz, é interessante ele dizer isso, que estreito é o caminho que conduz à vida eterna e poucos são os que se dão por esse caminho. Então, o que Deus quer? Deus quer que nós achemos esse estreito caminho e consigamos nos dar com esse caminho estreito, caminho de desafios. Não é o evangelho que muitas vezes a gente ouve, que você vai ficar rico, não. O evangelho que Deus quer é uma intimidade com ele, onde nós possamos ouvir a voz dele e crer que mesmo diante de tantas situações, ele estará conosco até a consumação do século. Amém. Valorizar a nossa fé em Cristo, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele escreveu para nós e as promessas dele. Amém? Amém. Linda Márcia, fala um pouco da experiência. Pastor, tremendo. Essa experiência de falar com a irmã, hein? Já pensou? Agora você tem a habilidade para fazer uma videoconferência a qualquer hora, hein? Espanha, hein? Então, pensa bem nisso. Você foi equipado agora para anunciar o evangelho que pode chegar na Espanha e em alguns outros países. Amém? Falar em Espanha, espero que o Mário esteja lá, e o coração dele estava aflito, e eu tenho orado com ele, né, tenho tranquilizado, então isso nos possibilita. Eu lembro muito daquela questão do nosso vídeo de divulgação do Ministério de Gideões, onde a gente viu aquelas estrelas alcançando, os pontos de luz alcançando o mundo. Então, hoje, a ferramenta virtual tem permitido realmente alcançar o mundo, né? Nós atravessamos o Atlântico, atravessamos oceanos e alcançamos vida aonde o Senhor nos mandar, aonde o Senhor nos permitir. E eu louvo a Deus por isso, né? Por essa questão de a gente poder ter essas ferramentas e tudo mais, e aprender. Todo dia que você abre os olhos, que o Senhor te permite retomar o fôlego de vida, você tem algo para aprender, né? Tem um coração ensinável, é tudo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre as experiências que nós temos vivido, a questão sobre a oração, aquilo que nos torna um corpo, aquilo que nos torna uma unidade, né? E a gente tem tido essa experiência linda aqui na Batista Open. Então, nós temos uma torre de oração, subordinada ao Ministério de Gideões 24 horas, né? Que é da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Esse é um ministério interdenominacional, qualquer igreja, né, pode fazer parte dessa torre de oração, e é uma torre de oração que busca, né, preparar a igreja para a volta de Jesus. Eu acho que nós nunca vimos tanto, né, como no momento, os sinais da volta de Jesus. Eles estão aí à nossa frente, estão aí, assim, né, escancarados à nossa frente, só não vê quem não tem intimidade com o Espírito, né? Então, nós estamos com essa torre de oração aqui em Uberlândia, desde o ano de 2012, preparando Gideões, preparando atalaias do Senhor para estarem na torre de vigia. E eu acho assim, nós nunca precisamos estar tanto atentos e em vigia como agora, né? Então, assim, a gente tem buscado isso. Essa é a importância da torre, é estar em vigia, estar atento a todos esses sinais, a todos esses movimentos, né, que nós temos visto, e estar cumprindo o nosso papel de intercessor, o nosso papel de guardador das vidas, o nosso papel de intermediador, né, entre o Senhor, e estar orando por essas vidas, estar desempenhando esse papel na cidade de Uberlândia, guardando a cidade, né, clamando ao Senhor que Ele abra os céus pela sua misericórdia e pela sua graça sobre as vidas. Amém. É isso que é feito, e é isso que eu quero, nesse instante, convocar aqueles que são gideões, aqueles que querem se tornar gideões, que possam, né, se integrar a esse exército, o grande exército do Senhor, daqueles que estão orando pelas vidas.
E eu costumo dizer que não existe ex-Gideão. E aqueles Gideões que me ouvem nesse instante, eu convoco que eles possam perseverar, para que eles possam permanecer firmes, firmados no propósito que o Senhor nos ungiu para isso, certo? Amém. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder que a gente tem de intimidade com o Senhor, de buscar a mão do Senhor sobre toda e qualquer situação, né? Que a palavra mesmo fala para nós. O Senhor buscou alguém para orar, lá em Ezequiel 22:30, diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando um muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei, né? Então, é assim, que nós precisamos nos levantar para que nós sejamos essa pessoa que o Senhor tem buscado, para se colocar em favor das vidas, em favor dessa situação que nós estamos vivendo, para que nós não ficamos alheios a tudo isso, né? Não voltemos o olhar só para o nosso coração, para a nossa família, para os nossos, mas que nós possamos voltar o nosso olhar, a nossa compaixão, né, para todos aqueles que sofrem. Cada vez que sai uma notícia de uma morte, eu tenho também essa preocupação, pastor Pedro, que você citou há pouco. Será que essa pessoa conhecia Jesus? Será que essa pessoa tem o nome escrito no livro da vida? E esse é o nosso papel, né? De interceder para que o Senhor envie um missionário, envie um evangelista, envie alguém que possa falar do Senhor para essa pessoa. Né? Para que tantas pessoas nós temos visto sendo sucumbidos por essa situação, e a gente tem essa dúvida, a gente não tem essa certeza de que eles serão salvos. E isso é uma preocupação. Então, eu creio nesse poder da oração em favor dessas situações. Existe uma citação de um escritor, de um pastor, que é chamado Peter Wagner, no livro dele, chamado A Igreja que Ora, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a oração do corpo, da igreja. E eu tenho feito convocações todos os dias no grupo dos Gideões, eu tenho construído alvos de orações, que é muito importante a oração comunitária, a oração corporativa, a oração da igreja. Nós temos o nosso devocional, mas nós precisamos fortalecer o corpo, nós precisamos orar como igreja, nós precisamos orar como igreja, não a nossa igreja só, mas como a igreja de Cristo, a igreja como um todo, né? E essa oração corporativa, ela tem um poder extraordinário. Então, essa ação fala o seguinte, que há evidências de que a quantidade de orações é algo importante. Quanto maior for o número daqueles que oram, maior será a concordância. E quanto maior for o número daqueles que oram, maior será o poder em potencial. Então, amados, a convocação é feita com esse objetivo, para que a nossa oração tenha poder em potencial. Né? Então, eu convoco você a estar orando conosco, nós temos os turnos de oração, temos o tempo que a gente ora cada um, é adoração cada um, mas nós temos aquele horário das 6 horas da manhã, que é para nós orar de forma corporativa, amém? Então, que você possa fazer parte, tenha um carinho especial pelos alvos que a gente publica, aqueles alvos não são aleatórios, nós estamos ali focados nessa situação que nós estamos vivendo agora, quando a gente está falando de situação, nós estamos falando da situação do coronavírus, que é algo assim que a gente nunca viveu isso, e é algo sério, não é algo simples, então que nós precisamos preocupar com o nosso próximo, nós precisamos acatar, assim como cristãos que somos, a nossa responsabilidade em cumprir as determinações que estão sendo dadas por aqueles que têm competência para isso, mas nós precisamos interceder, precisamos orar para as famílias, precisamos orar pelos doentes, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde. Então, eu queria, assim, pedir que vocês tivessem um carinho especial por aqueles alvos e buscassem dedicar um tempinho de oração por conta disso, para que nós, como igreja, como corporativa que somos, pudéssemos interceder para que a nossa oração tenha mais poder e esse poder seja um potencial muito maior, que nós alcancemos o favor do Senhor. Amém? E eu queria deixar algo para vocês, que está no livro de Filipenses, no capítulo 8, no capítulo 1, do verso 8 ao 11, que diz assim: Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de vocês com profunda afeição de Jesus Cristo.
Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus para a glória e louvor de Deus. Então, amados, quando essa palavra nos diz para que nós sejamos, que nosso conhecimento aumente mais e mais, a nossa percepção também, nós possamos ter a percepção daquilo que o nosso irmão precisa, daquilo que o nosso familiar precisa, daquilo que talvez o desconhecido nosso precisa, mas que a nossa oração, mesmo que distante, nós possamos alcançar. E a nossa oração tem o poder de alcançar essas vidas, tem o poder de alcançar o favor do Senhor em favor dessas vidas. E nós estejamos, assim, buscando a presença do Senhor, buscando o Espírito Santo, para que Ele possa nos mostrar, que o nosso coração seja movido por Ele, que o nosso coração esteja atento a essas necessidades, esteja atento a essa, digamos assim, o momento que nós estamos vivendo, e muitas pessoas, às vezes, podem estar solitárias, podem estar precisando de uma simples oração nossa, amém? Então, eu convoco vocês a estar com o ouvido perceptível a essas situações. E eu oro em nome de Jesus para que cada um de vocês seja uma ferramenta na mão do Senhor, possa ser usado pelo Senhor, da mesma forma que nós encaramos esse desafio aqui hoje, né, de estar aqui frente a frente com vocês. Verdade. Façam isso também, essa ferramenta é muito simples. Nós vamos ajudar cada um de vocês, depois nós vamos ministrar o ensino através dessa ferramenta. Hoje foi só um experimento, vocês vão ver o tanto que vai ser legal. A gente vai interagir com cada um, e vocês podem interagir isso com familiares e tudo mais. Nós estamos aqui para dedicar a cada um de vocês o nosso melhor. Amém? Eu escolhi servir. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, isso é igreja, né? Como ser igreja hoje? É isso, olha que coisa tremenda. Nós estamos com várias famílias, né? Nós estamos com casas conectadas. E nós estamos aqui compartilhando o Evangelho para que cada um possa permanecer firme, porque você é uma luz, sabe? Talvez tem casas que estão passando por lutas, porque o pastor Pedro tocou num ponto, e eu tenho orado por isso, que há uma ação, né, desse principado com relação à economia. Então, e eu, inclusive, vou anunciar aqui, mas eu vou fazer um ambiente como esse, com alguns homens e mulheres empresários, porque nós vamos confrontar essa situação. Amém. Amém. Se nós estivermos conectados neles, é isso que eu quero que você que nos ouve agora, sabe, você que está conectado, entenda isso. Aqueles que estavam na terra de Gósen não sofriam os impactos, né, de nenhuma das pragas do Egito. Então, quando Deus está operando algo, quando algo está acontecendo, nós precisamos saber o seguinte: eu estou posicionado no lugar certo? Porque se eu não estiver posicionado no lugar certo, realmente nós vamos receber as intempéries, nós vamos ser machucados. Porque se o nosso coração estiver muito agarrado ao sistema, né, essas coisas que foram abaladas foram lugares de idolatria, lugares de riquezas, de idolatrias de riquezas desse mundo. E eu comecei lendo o seguinte: se o grão de trigo que cair à terra não morrer, então o Senhor está dizendo, nós temos que morrer para esse tempo, morrer para esse mundo e nos conectar com o chamado dele. Amém. Então nós vamos estar fazendo isso. Eu quero que você, homens empresários, mulheres empresárias, nós vamos ter momentos para nós compartilharmos uma palavra e nós não vamos ser pego, sabe, por essa situação que vai vir aí e que está deixando muitas famílias apreensivas com relação a se perde ou não o emprego, né? Eu tive situações como essa hoje. Então nós temos que declarar que aquele que está em Cristo vai permanecer. E hoje Deus me trouxe uma frase que é o seguinte: que os nossos movimentos hoje, os nossos movimentos, preste atenção nisso, sejam reflexos do vento do Espírito. Amém. Preste atenção, nós vamos nos mover segundo aquilo que o Espírito está falando, porque Ele está falando. Deus não está
em silêncio. Agora, quem é que está ouvindo? Nós precisamos nos preparar para isso. E se nós enxergarmos a igreja como, vamos falar assim, essa videira, né? Ela cresceu a partir de Jesus, ele foi semeado. Amém. E ele ficou e abriu uma porta para que nós, né, nos fixássemos nessa videira. Então, eu acho isso tremendo. Tem uma palavra que diz assim, vou ler para vocês. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Então, nós não vamos parar, amado, você não vai silenciar. Não fica simplesmente reproduzindo mensagens que chegam no WhatsApp para você, sabe? Medita se aquela mensagem realmente tem propósito para qual Deus te chamou. Não seja somente um cara do correio, sabe? Aquele que carrega. Não, você é fonte viva, sabe? De revelação. Amém. Em tudo aquilo que você está recebendo, é voz que você tem que lançar para frente. Nós somos, o reino é isso, de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, presta atenção, dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Presta atenção, a palavra de Deus diz em Isaías 55 que a palavra não volta vazia. Amém. E às vezes não sabemos como Deus vai operar, mas eu quero dizer para você que nos ouve, Deus está ouvindo, Deus está trabalhando, Deus está no comando de todas as coisas. Então, cabe a nós, lançamos a semente, não é isso? Lançamos o pão sobre as águas, descansamos, porque nós sabemos que ele... Hã? Quero dar um testemunho rapidinho. Pois não, pastor. Alinhado com essa palavra, pai. Tem um cliente meu que sempre ia na loja, um senhorzinho. Uhum. E eu falava da palavra para ele, pregava o evangelho. Aí um dia eu chamei ele sofreu um acidente, e eu orei com ele, chamei ele para oração de entrega, ele fez, dei uma Bíblia. Aleluia. Ele vai lá e ele conversa comigo. Aí esses dias a esposa dele passou na porta da loja e falou, Pedro, deixa eu te falar um negócio. O meu esposo fica lendo aquela Bíblia que você deu para ele todos os dias. Amém? Então, Aleluia. como você falou, nós lançamos a semente. Isso aí. E não sabe se a semente frutificou ou se não frutificou. Mas a semente frutifica. Amém. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Aí vem essas guerras que vêm contra nós, né? Mas nós somos mais que vencedores. Porque quando o apóstolo falou, Pedro, ele fica lendo aquela Bíblia todos os dias. Foi glória a Deus. A semente está nascendo. E é uma coisa tremenda. Veja só, às vezes nós olhamos, quantas vezes eu já vi manifestações assim, amados, não, nós temos que voltar a ser a igreja primitiva, como a igreja primitiva. Mas sabe o que Deus está me dizendo? Que nós precisamos, na verdade, não como é que se diz? Fazer uma cópia da igreja primitiva. Deus quer uma igreja mais madura, porque o tempo passou. E cada momento que passa, Deus entrega uma porção de revelação, entende? O que ele quer, na verdade, é que aquele primeiro amor que estava lá continue em nós. Amém. Só que com um nível de maturidade, sabe? Um nível de amor, de querer estar na presença do Rei, de querer orar. Como eu disse na ministração de domingo, amado, o maior intercessor do universo é o Espírito Santo. Quando alguém fala que não está com vontade de orar, olha, é bom estar atento se aquele que é o Consolador está habitando ou não em nós. Quem tem o Espírito sente os fardos de oração. E eu quero, para nós estarmos orando, amados, eu quero dizer algo para vocês. Jesus, sobre isso, como ser igreja hoje, amém? Jesus, ele não nos deu uma organização, ele nos deu a sua vida. Amém. Ele foi a principal semente. E sobre essa palavra, amado, sabe, é que nós vamos frutificar. E às vezes nós estamos tão focados em estruturas, sabe? Eu fiquei olhando, às vezes a gente monta tantas coisas, constrói tantas coisas, mas quem dá o comando é Deus. Deus, sabe, amado, ele não nos deu uma organização, ele nos deu a sua própria vida, para que nós pudéssemos acessar coisas tremendas
e maravilhosas dele na eternidade. Amém. Amém? E eu quero, para nós orarmos, ler uma passagem que está no Evangelho de João 17. Esse capítulo é tremendo, mas eu vou ler. Deixa o Espírito, você que nos ouve, deixa o Espírito falar contigo. A palavra em João 17:4 diz assim: eu te glorifiquei na terra. Jesus falando, hein? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Aleluia! Glória a Deus. Como que nós vamos glorificar Deus na terra? Como, pastor Pedro? Entende? Pregando a palavra, né? Aqui, O amor dele. consumando a obra. Amém. Então, a obra de Deus, presta atenção, você que nos ouve, a obra que Deus começou através da tua vida, meu amado, minha amada, não pare, sabe? Amém. A obra vai fazer Deus ser glorificado na terra, você é esse canal. Não importa se a estrada é digital, não importa se é de bicicleta, não é verdade? Eu tenho visto entregadores de iFood, de bicicleta, de moto. Esses dias eu vi de patinete, aqueles de elétrico. Amado, não importa o meio, eu quero dizer, glorifique Deus na terra. Amém? E vamos fazer isso. Eu quero que vocês conectem conosco, né? Os grupos que nós temos. Se Deus te dá uma palavra, libera uma palavra, né? As mulheres, no grupo das mulheres, no grupo dos homens. Nós estamos também trabalhando para isso com os homens, os Gideões Mirins, os conselheiros dos Gideões Mirins, o nosso grupo dos Gideões, o grupo da família, são grupos de amigos, de pessoas mais chegadas do que irmão. Amém. Às vezes muitas vezes, assim, né? Irmão, mas Deus quer que nos tornemos amigos. Foi assim que ele disse aos seus discípulos: olha, já não somos mais, né, irmãos, né? Nós somos amigos. Amém. Nós começamos a trabalhar um nível de intimidade, de respeito, de honra. A unção que está sobre a vida do pastor Pedro, eu honro essa unção. A unção que está sobre a vida da Linda Márcia, eu honro essa unção, porque não vem de mim, vem de Deus, né? Amém. E o que nos une é essa integridade e esse amor que vem do Senhor. Amém? Amém. Eu queria que... Fala, Linda Márcia. É o seguinte, por esses dias eu tenho meditado e agora, sim, eu entendi com uma clareza maior aquela nossa frase, que a estação mudou. Só Deus não mudou. Verdadeiramente mudou. Tudo mudou, né? Mas ele continua fiel em absolutamente tudo. E na sua palavra, né, para cumprir todas as coisas que ele tem para nós. Então, eu quero dizer o seguinte, que nós permaneçamos confiantes, nós permaneçamos fiéis também a ele, porque ele é fiel para cumprir. E ele é fiel para cumprir em todas as situações. Amém? E é isso que eu deixo, então. De todas as maneiras que a gente puder, né, o Senhor vai cumprir as suas promessas, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. Deus está nos dando uma criatividade nova, amém? Amém. Aquilo que nós vamos ter que aprender, né, pastor Pedro? Esses dias nós fizemos rapidamente Quem que ia imaginar que nós íamos nesse dia, nesse ano, né? Na Santa Convocação, Deus trouxe tanta revelação profética. Nós estamos nesses 100 dias que vai até Shavuot, nós estamos num jejum. Você que nos ouve, se você quiser saber sobre esses 100 dias, sobre esse tempo de Purim que nós vivemos, agora vai entrar a Páscoa, o Pêssego e depois Shavuot. É tempo que Deus está nos equipando. E Deus tinha dito isso, seria uma preparação para a grande colheita. Olha só. E aí ele fala assim, vocês querem ser preparados? Vou aquietá-los. Então, aquietem, porque pegar, né, palavras fresquinhas dos céus. Amém? Linda Márcia, faz uma oração, né, agradeça rapidamente, está dentro do nosso tempo, depois o pastor Pedro, depois eu concluo em nome de Jesus. Linda Márcia.
Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, e te agradecemos, Pai, por tudo que nós temos vivido, por tudo que nós temos aprendido nesses tempos, e colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Que o Senhor Amém. possa guardar todas as famílias, que o Senhor possa guardar cada um dos irmãos, que o Senhor possa, Deus, nos proporcionar nesse tempo a revelação que vem do alto, Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito fale ao coração de cada um, que nós Aleluia. possamos viver dias tremendos na Sua presença, Senhor, buscando a Ti em oração e adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos te agradecer pelo Teu amor que nos alcançou, Senhor. Sim, Pai, Pai. há dias atrás, Pai, nós não conhecíamos o Senhor da maneira certa, mas o Senhor não desistiu de nós, como o Senhor diz na Tua palavra, que quando nós éramos pecadores, o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Aleluia. Quando nós éramos pecadores, o Senhor entregou a Tua vida na cruz por nós, quando nós Meu não Deus. conhecíamos, nem o reconhecíamos como o nosso único Senhor e suficiente Amém. Salvador. O Senhor nos amou, e o Senhor nos diz que agora que nós entregamos as nossas vidas, nós reconhecemos o Senhor, e o Senhor Glória. escreveu nossos nomes no livro da vida, o Senhor não vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós não tínhamos aliança contigo, o Senhor já tinha dado a tua vida. E agora, Senhor, que nós temos confessado e temos crido no Senhor, o Senhor vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Deus, eu te glorifico nesta hora. Obrigado por poder fazer parte, Senhor, do corpo do Senhor, onde o Senhor é o Aleluia. cabeça. O Senhor vem abençoar cada um dos meus irmãos, aqueles, Deus, que de alguma maneira estão tristes ou estão agoniados, Senhor, mas o Senhor diz que basta o seu dia, o seu próprio mal. Pai, se o Senhor nos levantar amanhã, que a glória e a honra seja para o Senhor, que nós vamos viver a cada dia, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Pai eterno, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos feito movimentar Sim, e Deus. não recuar. Amém. Mas nós, assim, glorificamos a Ti e queremos, Deus, glorificar o Senhor na terra, Amém. estando e consumando a obra que o Senhor plantou em nossos corações. Sim. Pai, nenhuma circunstância vai nos parar. Eu declaro que a Tua igreja em Uberlândia prosperará, sabe? E o Evangelho vai inundar essa cidade. Amém. Em nome de Terá cura, manifestações sobrenaturais sobre Uberlândia. Livra a cidade de Uberlândia de todo mal. Pai, Sim. guarda as empresas de Uberlândia, guarda as Sim. famílias, os ministérios. Senhor Deus, tudo que o Senhor tem construído, a Uberlândia é terra fértil, portal da palavra viva. Pai, por isso nós acessaremos sim as revelações e daqui nós vamos espalhar e semear, como a palavra do Senhor está nos dizendo. O Senhor provoca tudo isso, mas o Senhor não perde o controle. Obrigado por essa oportunidade, pela vida de cada um que nos ouve. Queremos agradecer, Senhor. Entra na casa, guarda os filhos, guarda aquele que está trabalhando, o sacerdote. Eu declaro que você, amanhã, no seu trabalho, sabe, você será tomado de um poder e de uma autoridade, sabe, e aquilo que é natural não vai consumir as tuas energias, porque Amém. você está cheio da presença do Espírito. Nós glorificamos o teu nome, Jesus, por podermos acessar o Senhor em qualquer lugar. Mais uma vez, te declaramos como nosso Rei e nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Obrigado pela presença. Guarda a palavra no teu coração. Vocês todos que nos não assistiram, mas participaram, né? Porque nós somos casa, nós somos família. Pastor Pedro, obrigado. Linda Márcia, muito obrigado. E até a próxima. Amém? Amém. Vocês que estão ligados conosco, sejam conectados no Instagram. As turmas do Centro Apostólico vão funcionar, amém? Amém. Clientes, nós vamos nos alegrar. Eu quero que todos os jovens, todos estejam conectados no Instagram e nesse canal nosso do YouTube. Daqui uns dias vamos começar a ter liberações de palavras para edificações dos corações. Amém. Beijo no coração de todos e até mais, em nome de Jesus. Deus abençoe. Mas
Casão, fica do jeito que você tá aí, tá? Tirou? Bebê, já pode... Tirou. Deixa eu tirar. Saiu? Com você? Depois melhorar essa dinâmica aqui. Melhor não tá.